Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional, comunicadora na dança e, claro, host dessa edição que está super especial do podcast Pode Dançar. Então vamos para o nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante também. E hoje a gente vai falar de um tema super especial e eu acredito que vai ser muito interessante para todo o público, que é a questão do show business em relação ao cenário brasileiro, com a Stephanie Aragão e o Júnior Gomes. O Júnior, que é bailarino profissional formado em dança clássica pela Escola do Teatro Bolshoi, e desde 2018 ele trabalha no Beto Carreiro World. Acadêmico também de fisioterapia e já foi atendente de telemarketing e também porteiro. E a Stephanie Aragão, que é formada pela Escola do Teatro Bolshoi e trabalha há quase 6 anos no maior parque temático da América Latina, que é o Beto Carreiro World. É uma das apresentadoras do show da abertura do parque, o Game Show. E hoje ela é bailarina profissional, apresentadora e também a Miss Grand Santa Catarina 2022, e além de fazer trabalhos como modelo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por estarem aqui. E eu acredito que é muito legal e importante a gente trazer o show business, que também é muito dos caminhos, né, que a dança como profissão pode ser tomada. Fora do país, eu sei que o show business ele é muito valorizado e muito conhecido. E por isso que eu trouxe vocês aqui, né? A gente fez esse convite para vocês falarem enquanto cenário brasileiro, que, querendo ou não, a grande referência é o Beto Carreiro World. Então, sejam bem-vindos. E eu já quero começar, então, a perguntar para a Stephanie como você foi parar nesse mundo do show business na dança aqui no Brasil. Ai, meu Deus, vamos lá. Com contatos, né? Eu tinha colegas que trabalhavam lá, e surgiu um convite, falou, amiga, vai ter audição aqui no parque, por que você não faz? E nessa época eu ainda estava estudando ali no Bolshoi, e eu me arrisquei, fui lá, fiz a audição, entrei em contato com a produção, marcamos a audição, fiz lá a audição, passei, e fiquei nessa porque o meu ano de formatura foi final de 2017, e eu entrei no parque em setembro de 2017. Então eu fiquei nessa de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, foi mais por contatos mesmo. Uhum. E sempre foi um desejo seu ir para essa área do show business? No começo, não. Uhum. Eu tinha um pouco de receio. Mas depois que eu conheci e me aprofundei mais no que é o show business, eu fiquei apaixonada e hoje é o que eu quero levar pra minha vida. Entendi. E você, Ju, sempre foi um desejo trabalhar com show business, com esse tipo de show de entretenimento e tal? Como que você foi parar lá no Beto Carreiro? Quando eu era criança era o meu sonho, né? Dançar pra Joelma. Mas aí depois que eu entrei no balé, eu sonhei muito com teatro grande. Eu era bem ambicioso nesse sentido. E a vida foi me levando, como você falou ali, eu cheguei a trabalhar como porteiro, telemarketing, porque assim que eu me formei eu não consegui emprego na área. E surgiu a oportunidade do parque. Daí eu fiz a audição, fui contratado, mas ainda assim não era um desejo. Eu fui com um certo preconceito. Porque aqui eu fui muito educado a ir para um teatro, o Bolshoi. Não que ele coloca isso na nossa cabeça, mas todo mundo que entra ali sonha, entra com esse pensamento. É porque é uma formação clássica, Exato. Né? Então é mais tradicional e tudo mais. E daí, só que eu fui com, eu vou pelo salário, eu vou pela experiência, tá? Eu vou estar trabalhando na área. E bati com a cara na porta, só que não no mau sentido, porque eu me encantei, é muito gostoso, tô me realizando e me descobrindo, crescendo muito enquanto artista, por toda a experiência, por tudo que esse estilo de apresentação, essa vivência tem me proporcionado. E algo também que você quer levar agora pra vida, pra sua trajetória. Ai, sim, espero A gente se crescer. apaixona. A gente vai sonhando com lugares. E o que é tão de encantador desse mundo do show business? Encantar as pessoas que estão lá assistindo. Nós somos o entretenimento deles. Da família, da criança, do adulto, do idoso. Então ver um sorriso, da família completa. Né? Uma alegria de proporcionar tudo isso. Aquele público cheio de pessoas foram ali para ver. Para ver aquele espetáculo. O mais incrível é que assim, é uma plateia diferenciada. Ali no nosso caso, né? As pessoas elas saem de um brinquedo radical, elas vêm
cheias de adrenalina, então elas estão ali ansiosas pelo show, às vezes aguardam alguns minutinhos na fila, entram, aguardam mais uns minutinhos sentadas, nos esperando. E quando a gente entra, o brilho das crianças a olhar os personagens, que a gente tem show temático. Então, tipo, não é só nós, bailarinos, que estamos fazendo show. Tem uma série, tipo, acrobatas, Tem muita coisa BMX, acontecendo. Toda uma atores. equipe. É um show muito completo. E daí eles ficam, tipo, uau! E isso é encantador. E às vezes a gente coloca na cabeça, eu penso, que tem alguém ali que parcelou em várias vezes aquele passaporte, é um momento único para ela. Para mim é mais um show. Mas para ela é único, então, tipo, isso é uma motivação, é muito Legal. intenso. E talvez seja isso que faça não entrar na rotina, né? Sim. Das apresentações. É de vocês sempre pensarem que pra vocês é mais um show, mas pro público é um público É. completamente diferente. Todos os dias é o mesmo show, a mesma sequência, mesmo figurino, mas o público é diferente, a energia do público é diferente. São pessoas diferentes de vários lugares do Brasil, do mundo, que estão ali. E aquele Legal. dia é um dia de diversão para elas. Elas estão Sim. de férias, É. passeando, e a gente é entretenimento. E às vezes não tem época do ano, né? E às Toda vezes- época é época. É então. época, aham. E a gente ali no parque atualmente tem 3 shows, que envolve balé, né? A dança. Então, há uma rotatividade. Então, por mais que seja a mesma coisa, não necessariamente todo dia eu faço os mesmos shows. Entendi. Então, tipo, tem semana que eu vou estar em um show e outro. Aí amanhã já muda. Então, a gente Que legal. não fica a mesma coisa sempre. Então, Não acaba fica mudando. maçante, E né? dentro do mesmo show tem posições que a gente vai variando. fazendo um rodízio. E aí são Personagens desafios, diferentes, lugares E daí diferentes. muda, é outra Sim. perspectiva. O público, a coisa, você tá mais num canto que tem... A luz Sim. bate mais, tá perto de tal personagem, é um outro show, Que parece, legal. sabe? E como que acontece a preparação física de vocês, os treinos, os ensaios? Como que é essa parte da rotina? A gente tem aulas de balé. Tem 2 uma vezes por professora- semana. Isso. O parque contratou uma professora e Tá. ela vai lá nos dar aulas de balé 2 vezes por semana para ter a manutenção do corpo, porque Sim. balé é a base de tudo, né? Até pro show business. isso é uma Exatamente. base muito boa. A gente, pra dar mais elegância, né, nos Segurança shows. também. A gente tem um fisioterapeuta que acompanha a gente para prevenir lesões. E sempre que a gente tem algum desconforto, a gente vai ao encontro dele, ele faz o tratamento ali mesmo, ali dentro, para manter sempre o preparo em dia. E de rotina é cada um com seu próprio Com sua função, Cuidado, própria né? rotina. É. Cada um se aquece como acha melhor, se prepara, vai pro show. É muito particular e é natural. Acho que como toda companhia, Sim, né? Só que claro. no nosso caso a gente não tem aula todos os dias, até porque dependendo do período, a gente tem não dá muitas tempo. apresentações. Uhum. Então, tipo, ter aula todo dia ia ficar muito mais pesado pra gente, sabe? E a questão dos ensaios das apresentações, como que acontece? A gente tem muito mais ensaio no período de baixa temporada. Tá. Que é um período assim que a gente vai limpando os shows. Tem uma rotatividade de elenco, então às vezes na alta vai entrar gente. A gente reforça, né? Eles reforçam o elenco, contratam mais bailarinos, atores. Dessas pessoas elas vão entrando no show a mais esse momento de... Limpeza do É. show para encaixar os novos bailarinos no elenco atual, Tá. né? Então, sempre que tem alguma limpeza ou alguma mudança no show, eles marcam o ensaio, a gente ensaia ali. Ou até mesmo alteração, né? Os shows eles Alteração. mudam Sim. bastante. Tipo, semana passada era... E tem várias versões, porque a gente trabalha com um esquema de folgas. Entendi. Então, tipo, tal show, na folga de tal pessoa, é desse jeito. Aí, às vezes, tem alguma pessoa que é um número específico que só ela faz, o show já é outra coisa quando ela não tá. Então tem que ser Então, muito rápido também. a nossa né? cabeça... Quando eu entrei lá, eu ficava louco. Eu falava assim, gente, mas nunca é a mesma coisa. É loucura. Mas depois se acostuma, Para tudo- esses shows que tem bastante mudança, a gente sempre tem 30 minutinhos antes, vamos marcar para ver o que vai estar no dia. Entendi. A escala que vai estar do dia daquele show é diferente. Então, todo dia a gente marca um pouquinho antes Sim. para não se embananar ali, né? Legal. Já que tem tanta mudança, assim. E, Stephanie, o que é mais desafiador nessa carreira do universo dos shows? Ai, meu Deus. Então, eu moro longe da família. Então, ficar longe da Você família... é da onde? Eu sou baiana. Baiana. Eu tô há 9 anos aqui em Santa Catarina. Eu vim com 15 para 16 anos. Hoje eu tenho 24. Então, a minha família ficou toda lá. Estou aqui, longe deles. E, para mim, o maior desafio para continuar aqui é continuar longe deles. Ali dentro, a gente tem pequenos desafios que são mínimos, assim, comparados à família, Sim, né? Ao certo. apoio da família, que é tão importante. Legal. E você, Ju, qual que é o desafio que você vê maior, assim, hoje pra sua carreira?
Tem essa questão que ela falou, né? Que é, acho que todo mundo que... Porque você também é do Nordeste, eu sou da certo? Paraíba. Viver longe de casa acho que para todos, né? A gente principalmente você também, que estava lá em outro país, é uma outra realidade. São a gente escolhas, né? Escolhas. Mas eu acho que ali, pela questão da frequência, às vezes é natural, como eu te falei, né? Para não deixar cair no automático. Então, tentar estar sempre lembrando, tentar ser natural. Às vezes, nem sempre a gente está bem. E entregar isso pro público, tipo, entrar com um sorrisão, Entendi. entrar parecendo que O não tá acontecendo nada. psicológico também, né? Tem que Exatamente. ser sempre... Isso acho que é o mais desafiador, mas não é tão difícil. Porque quando a gente entra, meu Deus, Exato, né? É o que uma a gente, energia, é uma energia. É o que a gente estava conversando. A gente pode estar detonado por trás dos palcos. É Mas vê o incrível. público também. Quando a né? gente Então- entra no palco, Você lembra, a gente dançou o Príncipe Igor lá, Aham. uma vez. E é uma energia diferente, Sim. porque o povo grita muito, é um povo... Enfim, é um uma energia muito legal. boa que te levanta. Aham. Se tiver debaixo da terra, você vai levantar. Sim. Aham. E vocês vieram de uma formação mais tradicional, né? Tanto no balé clássico quanto na dança contemporânea. Vocês acreditam que uma boa formação, ainda assim, também é importante para quem segue para essa área do show? Sim, sem dúvida. Porque existe muito hoje aquela questão informal, né? A pessoa achar que, porque é show, entretenimento, eu não preciso de uma formação, ou posso fazer qualquer curso aí, ir lá e desenvolver a profissão. Como que é isso, na sua opinião, por exemplo? Eu acho que pra tudo, né? Quanto mais conhecimento, mais preparada aquela pessoa vai estar. E valorização também, Isso, né? e por mais que ela não use, tipo, lá a gente não dança balé clássico puro, a gente nenhum show a gente fecha a quinta posição ali, tipo, de ter na coreografia algum momento que fecha a quinta. Mas a gente vê a precisão dos base, né? braços, como aquela pessoa se porta, a postura dela. Também a disciplina, Sim. né? e tudo Exatamente. Então, tipo, não necessariamente você vai estar usando aquilo que a gente estuda aqui, usando frappé, essas coisas que, por exemplo, num balé de repertório é visível. Tipo, a gente não faz isso ali pro público ver, mas quem entende tecnicamente vai olhar e vai dizer, ó, essa pessoa tem tal formação. É visível, né? Sim, e traz uma qualidade muito sim. maior também. E lá tem shows e shows. Tem shows que a gente utiliza mais a técnica e tem shows que não aparenta tanto. Aham. Que é um show mais voltado para Pro visual, artístico também, para né? artístico visual, mas temos shows também que ali tem que esticar uma ponta, tem que esticar um Sim. joelho, porque tem que ter a base Sim. para ficar E sem bonito de assistir. Ai, perdão. E sem contar que, por mais que seja a parte artística, seja um pilar muito forte, eu acho que a arte não sustenta só. Tipo assim, eu sei que a arte com é muito... certeza. Como a técnica não sustenta também. Mas a técnica, ela traz virtuosismo. Então, É um conjunto, né? Então vai impressionar mais as pessoas, o que você vai ali fazer, dançar. E é exatamente um dos tópicos, né? A disciplina do balé clássico, como que ela pode interferir ali ou agregar na carreira de vocês. Então, é perceptível, Sim. essa formação. Legal. E existe algum curso hoje ou especialização para esse meio? Como que acontece isso falando em Brasil? O que vocês fazem quando vocês querem, por exemplo, fazer um workshop para se especializar um pouco mais? Tem alguma referência que vocês utilizam? Como que é essa parte toda? Um curso específico, a gente até procurou, assim, para poder falar com propriedade, mas a gente não achou. Mas, por exemplo, quando a gente quer algum diferencial, a gente trabalha com cursos de musical, de teatro, cursos de balé clássico, que é uma base. Mas, geralmente, como o nosso trabalho está focado para musical e para teatro, na nossa área seriam cursos desses que melhorariam ali a Super nossa importantes, performance né? no palco. E falando de show business, tipo assim, no Brasil, por exemplo, eu dei uma pesquisada sobre, e o show business está muito atrelado ao mundo pop, né? A Madonna, a revolução que ela trouxe, assim, para os shows, né? Que chegam a ser chamados de espetáculos, justamente pelas coisas que eles envolvem. Muito bailarino, com muita acrobacia, ela usa muito show, não é só a voz, como era antes. Tipo, que cantar antes bastava. Depois a música para se destacar, ela teve que começar a dançar, falando de música pop, no caso, né? Tá. E no Brasil, a gente tem esse cenário das cantoras pop, que estão em destaque no momento. E olhando, assim, para as grandes escolas em São Paulo, visto que é uma grande massa, onde tem uma grande concentração de bailarinos, principalmente, estão bem localizados lá. Então, as escolas têm muito jazz funk, que é muito dançado hoje em dia. Ou seja, não é uma formação clássica, por exemplo, mas há um estudo
Entendi. Que a pessoa pode ir atrás dentro da área que ela Sim, quer trabalhar, exato. né? Pra Legal. pesquisar. Então tem várias possibilidades. Tipo, Vários falando de caminhos. Brasil, hoje em dia, eu acho que um mercado muito grande, além, por exemplo, do parque, que tem esses shows. Em Gramado também, tem muita gente que trabalha com show Verdade. business lá, tem muitos shows. A gente tem Cada colegas que foram pra lá, cada né? um tem uma especialidade diferente, um público diferente, Sim. uma modalidade diferente. E é um caminho que vocês veem que pode crescer ainda mais no Com Brasil. certeza, porque é o que o público consome. Hoje em dia, música Tá Música crescendo. sempre moveu muito, né? Todo mundo, a todo momento as pessoas estão ouvindo. É. E Tá crescendo cada vez esse mais. casamento de música e dança, coreografias, faz com que as músicas cresçam, fixem mais na cabeça das pessoas, fiquem mais atraentes e o povo, todo mundo gosta de dançar, saltar. Talvez seja ainda mais atrativo do que vamos colocar aqui o tradicional do balé clássico. Né? Isso. Porque o público do balé clássico tem que ser um público muito específico. Exato. Ou é um público que admira realmente a dança clássica e vai assistir porque admira, ou é aquele público que realmente faz a dança clássica, né? Já o show business, por exemplo, é um público que alcança muito mais pessoas, Abrange né? muitas pessoas, desde crianças, adultos, idosos, Sim. tudo. E vamos falar agora sobre a valorização desse caminho que eu acho incrível, porque existe ainda muito preconceito, né? De falar, ai, nossa, mas você trabalha em show, mas você faz o que da vida, né? Qual que é a sua profissão? Então, como que vocês encaram isso diariamente, vencer esse preconceito e ressignificar isso, principalmente para as pessoas? Porque não é só a gente encarar o preconceito e deixar ele lá, né? Mas como vocês fazem isso diariamente para... Não é nem na aprovação do outro, mas assim, para mostrar o trabalho de vocês e gerar valor. Tá falando no sentido da sociedade. Isso. Olha, eu acho que melhorou. A valorização, ela tá crescendo, né? O povo tá começando a abrir a mente e ver que é uma profissão. Principalmente Que no você nosso pode caso. ir para vários caminhos. Dentro dessa profissão, você tem vários caminhos que você pode Entendi. percorrer. Aham. Eu não sei se é porque a gente vem de uma escola que é muito renomada. Daí quando fala assim, você dança, mas você... Quando fala Bolshoi, às vezes o povo não sabe o que que é, especificamente, mas já ouviu. Aí entende que é algo grande, literalmente, E Bolshoi. clássico. Daí o olhar é outro. Tipo, opa, não é qualquer um. Então, eu acho que diretamente a sociedade eu não enfrento esse preconceito hoje mais. Mas antes, quando eu decidi dançar, que eu comecei a fazer aulas de balé, mas você vai querer fazer isso e vai querer fazer o quê? Depois, tipo, entende? Hoje, eu não sinto na minha pele, mas eu sei que esse preconceito, ele existe. Principalmente pais, quando os filhos decidem que querem dançar, aí tentam limitar os filhos a não seguir os sonhos, a não fazer essas coisas. Exato. Eu tinha bastante preconceito em ser bailarina de show. E por quê? Eu não sabia o que era. Uma bailarina Talvez de falta show. educação também, O que né? que é uma bailarina de show? É. Você pensa em várias coisas e é um mundo completamente diferente. E o Pavel, o diretor do Bolshoi, ele virava pra mim, você é uma bailarina de show. Ele falou E eu falava, isso pra mim. eu sou uma bailarina de show? Aham. Não sou. E agora eu descubro que eu sou uma bailarina de Sim. show. Que tem... O show tem vários segmentos pra você. Tem vários caminhos pra seguir, Vários né? caminhos pra você seguir. É um mundo apaixonante que precisa ser, sim, mais valorizado. Sim, E com que tá certeza. cada dia crescendo mais. Cada dia tá aparecendo um show novo, uma oportunidade nova e o mundo tá crescendo. Tá crescendo. Mas e aí, bailarino ou dançarino, gente? Essa diferença é só mero nome? Como que vocês encaram isso? Então, polêmica. Polêmica, É uma né? Vamos falar polêmica, sobre né? essa É uma polêmica. Então, polêmica. eu até conversei com ela A gente conversou sobre isso. e a gente tem opiniões um pouco diferentes. Então vai lá, Ju, o que, Então, que eu você vou acha falar sobre isso? o que eu concordo. Pra mim, eu encaro assim, ó. Até se pesquisar, acho que não vai encontrar uma definição. Acho que é muito mais, tipo assim, de De caráter. o que cada, conta. ou cada um, a opinião, Cada um né? Eu acredito que bailarino, ele vem da corte. Então, das danças eruditas. Então, tipo, balé clássico, dança contemporânea, um jazz. Aquelas coisas que são mais consumidas dentro de um espaço de teatro, por exemplo. Essa coisa, vamos dizer assim, mais refinada. Não que as outras não sejam. Mas você tá entendendo, né? Sim. Que há um estudo mais desmioçado, uma coisa assim mais precisa de baile mesmo, bailarino. E o dançarino eu já acho uma coisa mais popular. Dança de rua, Que também tem o seu valor. sapateado. Sim, Não, discutindo sim, é isso, só né? termo. Tipo assim, Exato. eu encaro. Eu tive uma experiência com a Joelma e os bailarinos dela, que eu chamo bailarinos, mas eu fui falar com ele, vocês não sei o quê. Não somos bailarinos, a gente é dançarino.
Então tem gente que bate o pé Bate e o não pé. quer, entendeu? Ser chamado de uma coisa. Falou, bailarino é você. Entendi. E daí só que eu tenho um amigo também que é formado no Bolshoi. Ele é bailarino e ele prefere se chamar de dançarino, que na visão dele o dançarino dança muito mais. Não tá limitado só ao contemporâneo e ao clássico. Entendi. É uma coisa mais versátil, Sim. mais, É. né? Entendi. E você, Stephanie? Não destoa muito a minha opinião, assim. Eu acho que, acredito que bailarino seja alguém que tá ali dentro da área estudando, tendo um conhecimento maior sobre aquilo que ele tá fazendo. Por exemplo, pode ser um bailarino de dança de salão. Mas ele tem um estudo ali por trás, ele tem uma base bem forte, sabe? Dançarino, qualquer pessoa pode ser um dançarino. É uma coisa mais Se informal, você, É uma talvez. coisa mais informal. Se você gosta de dançar, fala, eu sou um dançarino, eu amo dançar, não importa o estilo que seja. Entendi. Entendeu? Mas eu acho, não, nada contigo, né? Mas tipo, eu acho que tem coisa mais relevante, tipo, a Isso se que eu ia discutir falar, isso que antes eu ia de falar. ficar perdendo tempo com essas questões, tipo, Seja o que você quiser. Todo mundo tá bailando, No todo final das mundo tá contas, é dançando. artista, Sim, né? é todo mundo E não artista. importa. Não muda muita coisa. É tipo assim, como eu falei pra ela, é polêmico, cada um prefere ser chamado de uma forma. Sim. No final das contas, não muda nada, Não, todo mundo a seja função feliz. tá ali, entendeu? É o que a gente Mas, tava falando. Você quer ser bailarino? Seja. Quer dançarino? Quer Seja. Quer ser um passarinho? Seja. Quer ser um artista? Seja, só- Tipo, Eu só trouxe esse tópico porque eu acho Porque sempre po- muito interessante. mas sempre todo mundo tem. É incrível Sempre, que você pergunta pra exato. uma pessoa. E se todo você mundo vai dar uma pesquisar, definição. não tem uma coisa específica. Exato. Não, é igual uma coisa muito perguntar o que crua. é sucesso pra você na dança. Cada um vai ter Cada sua um Na vai ter opinião. verdade, acho que chegaria a ser até sinônimo os dois, né? Mas, enfim, é mais como que criou Que é essa como a coisa, pessoa tipo, se um vê é menor também, que né? o outro, o que é o quê. Exato. Tá. Mas eu tava curiosa pra saber a opinião de vocês. Mas, enfim, as trocas geralmente também são muito rápidas, São. né? E como que acontece esse trabalho em equipe toda do backstage? Ai, é uma equipe maravilhosa. Tem shows que a gente consegue fazer essa troca ali sozinho, que é mais simples. Mas tem shows, por exemplo, que a gente tem adereços, roupas, por exemplo, o show O Sonho do Cowboy. Temos perucas, temos saias longas, pesadas, com botão, temos... Enfim, a gente tem as meninas ali atrás nos bastidores. Sempre que a gente sai de cena, a gente tem 2 pessoas que ficam ali nos ajudando, nos auxiliando. Ajudando a fechar saia, ajudando a botar uma peruca, ajudando a botar ali os figurinos e acessórios. Entendi. E realmente, às vezes, é coisa de segundos, né? As trocas. Lá, acho que a troca mais rápida das meninas é máximo 1 minuto, assim, dependendo da Entendi. cena que os atores estão fazendo. Porque também Tá. tem esse, né? Aham. Nunca é o tempo certo, é de acordo com o decorrer do show. No começo, quando eu entrei, eu fiquei dizendo, ai meu Deus, não... eu chorei. O meu amigo tava ali, calma, dá tempo, ó, dá tempo de você respirar. dá tempo de você Sempre que o beber água. pessoal novo chega, É eles um ficam desespero, assustados. Tipo assim, ó, por exemplo, Madagascar tem muita roupa. Aí, tipo, troca muita peça, muita peça. Acho que Madagascar é o sonho do cowboy pros meninos é que, É tipo, mais tranquilo pra pra menino ele. e menina muda. Tipo, Entendi. E depende do personagem. Tem personagem que tem muito acessório, tem muito, tipo, camisa de dentro, calça de cima, troca sapato, troca isso, troca a Entendi. peruca. Então, tipo, dependendo do personagem que tu tá, tem essa... Só que é a prática, né? Tipo, depois tu vai entendendo, já vai deixando as Exato, coisas com pré-prontas certeza. ali, montada, o figurino. Depois se troca em 20 segundos É, ali, tá dá pronto. de boa, dá pra Aham. olhar, E aí depois ver. você ri, né? Nossa, É. era disso que eu tava com medo. Exato. É, Exatamente. aí a gente ajuda o povo. Entendi. Fora É, que a no gente início se- fica aquela bagunça, né? Troca tudo adaptação rápido. também, né? E vocês acreditam que realmente a dança, principalmente também essa dança mais pro entretenimento, ela pode transformar a vida das pessoas? Completamente. Sem A dúvida. minha transformou completamente. E a do público que assiste E a muito do mais público. também, né? Todo santo dia vai uma pessoa lá que você não sabe a história, você não sabe, por exemplo, conta do banco, você não sabe a casa da pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe nada dela. Mas Isso você é muito gratificante, né? mas de você ver. vai transformar a vida daquela pessoa. Sim. A primeira vez que eu tive no parque, passeando, foi em 2016. E eu assisti O Sonho do Cowboy. E a última fala do Beto, que é super emocionante, que ele fala sobre sonhos, a importância de seguir. Eu sou uma pessoa super sonhadora, né? Cara, parecia que ele tava falando comigo. É uma Então, fase- tipo, Tocou, né? Uma é coisa muito que do que a toca. pessoa tá passando naquele momento. Uhum. Então, tem esse poder ali. Talvez, claro, a gente sabe desse impacto, mas, tipo, não sabe o quanto que tá impactando em cada pessoinha ali. Então, e tem muitas pessoas que são fãzaças, tá? Sim. Tem gente que vai ali, faz o Imagina. passaporte anual e tá... Às vezes todo final de semana ou todo mês tá ali, a gente olha, dá pra ver, né? Dependendo do lugar que a pessoa senta. A gente olha, tá ali. Então, vê que as pessoas Que têm esse legal. apego, esse amor Que pelo legal. show, E pela às vezes coisa. até a gente perde a noção
do quanto que é mágico. Muitas vezes eu não tava na escala do show daquele dia, eu fui assistir, aí eu fui lá atrás e falei, gente, o que é isso que a gente faz? Porque vai se tornando natural, né? Que é isso que a gente faz? Porque leva mensagens, a mesma mensagem para diferentes pessoas e cada um entende do seu jeito. Né? Isso é incrível. E como que vocês acreditam que hoje vocês poderiam deixar uma mensagem, assim, pro público da dança, mas também pro público que não é da dança, para gerar mais valor para esse caminho que é tão lindo dentro da dança, que é o mundo dos shows? Eu posso começar? Fica à vontade. Eu acho que assim, a pessoa ela tem que se jogar, sem medo, se desafiar, acreditar nas coisas que ela tem realmente desejo. É difícil, a gente tem que sair da zona de conforto, furar essa barreira mesmo. Às vezes o sonho, como eu sonhei, né, elaborei, tinha umas metas, mas a vida foi me jogando para outras, mas eu não desisti. E eu acho que sobre um tudo é isso. E com a dança, você saber reconhecer as suas limitações, as suas coisas, trabalhar nelas, reconhecer também, se respeitar, né, nesse sentido, não tentar forçar demais, assim, e se aceitar e ir indo para onde tá te jogando e experimentar. Eu, por exemplo, eu não tinha um desejo, não estava no meu desejo de trabalhar no parque. Eu fui para lá com um certo preconceito, tipo, não conhecia a forma como eles trabalhavam. Me encantei, admiro super a empresa na questão sobre sonhos. Isso é muito, tipo assim, para todos os setores. Não é só o show. Eles têm um propósito muito bonito. Muito grande. A história da empresa é linda demais. Então, antes de falar sobre algo que você não conhece, vivencie, eu acho, sabe? Acho que para qualquer estilo de dança, vivencie aquilo que a tua experiência talvez... Aí depois você tira suas próprias conclusões. Exato. Mas, tipo, se joga, para quem tá começando, independente da idade, dance mesmo, sem medo de crítica, ou do seu corpo, ou enfim. Não tem isso. O importante é o que te faz feliz, se te toca, se te comove, se é aquilo que você quer... Não se prive de viver essas coisas, sabe? E como que pode se arriscar mais, assim? O que você falaria, assim, pra alguém que tá começando hoje, assim? Dá a cara a tapa, sem medo. Tipo, vai ter coisa, pra tudo. Uma audição, cara, eu era atrevido. Eu tava me formando, eu mandava material pro Royal, eu mandava material pra isso. Eu não tinha noção das coisas, mas, tipo, isso, dar cara a tapa, sabe? Se fazer visto, né? Como é que tu foi pra Alemanha se tu nunca tivesse dado os primeiros passinhos até chegar lá? Coragem. As coisas não vão cair assim no teu colo, tipo, Giovanna Pérez, você tá na Alemanha, Giovanna Pérez, você tá no podcast. Teve um caminho que você percorreu até chegar até aqui falando com a gente, entendeu? Com certeza. Então, tipo, é sobre isso, dar cara a tapa. É você ir fazendo as coisas e as coisas vão acontecer, porque as coisas não acontecem do nada. E o pessoal sempre pergunta, mas você saiu de casa cedo... Eu falo, gente, se der errado, a gente volta. Exato. É ou faz outra simples. coisa, ou simples, recomeça. Do que viver na incerteza, tipo, Exato. e se? Vai, isso. faz. Se der errado, volta. Ou se não, tenta de novo, ou tenta outra coisa. Vai por caminhos diferentes. Ou se se você quer aquilo ali, melhora e volta lá mais forte, sabe? E nada é vergonha, né, Não. numa carreira. E a gente também tem que encarar os outros caminhos que saem mais do tradicional Sim. da dança como também valorizados. Porque o valor vem de cada um. O sucesso também vem de cada um. Não quer dizer que uma carreira é mais bem sucedida do que a outra. Somos todos artistas. Eu acho Exato. que um problema grande também, principalmente falando de dança, balé clássico especificamente, é a comparação. Na verdade, isso vale pra vida como um todo, mas eu acho que o balé é muito visível pela essa questão estética que já tá Mais quadrado fixada também, né? ali, tipo linhão, pezão, pernão, essas coisas. É um estereótipo que a gente Isso, tem que tá muito grande. determinado, já tá ali, acho que vai ser difícil de quebrar, Falar para as inclusive. pessoas, não existe só o balé clássico. Exato. Tem outras modalidades, tem outros estilos. Se Independente, você se a pessoa quiser dançar balé clássico, se ela não tiver esse fisicão, seja Dança feliz, também. meu amor, dança. Tipo, não é porque você não tem uma meia ponta também que você não pode dançar balé. Faz tão bem. Eu sou... Meu Deus, eu tenho um físico super limitado, mas tipo assim, ó, me faz bem, a gente faz acontecer. Sim, com certeza. Inclusive, teve um dos episódios com a Cristina Saboia, que é uma psicóloga especializada em dança, que a gente conversou exatamente sobre os ideais possíveis. O problema é quando a gente fica preso muito no ideal impossível pra gente, ou que tá muito longe da nossa realidade. Então, olhar pra nossa realidade ajuda muito a gente perceber os nossos talentos. Por exemplo, a Stephanie falou, mas o diretor da escola Bolshoi falava pra mim já isso desde lá. Exato. E eu tava ali com um ideal na cabeça. Queria ir pra né? fora, companhia, me formei contemporâneo, Exato. queria ir pra essa área. E não, hoje eu vejo que E hoje meu se lugar considera muito bem sucedida também. né? e o meu lugar é em cima dos palcos, fazendo show.
Que pra legal. encantar. Pra Aham. encantar o público, pra encantar as Que famílias e fazer a diferença na vida delas naquele um dia Uhum. que eles estão lá passeando. Sim. Isso que tu falou é super interessante, porque eu tive uma experiência, assim que eu me formei no Bolshoi, de ir pra Suíça, e eu fui com muito tesão, assim, tipo, quero, meu Deus, vai ser a minha oportunidade. E lá foi um banho de água gelada, literalmente, tava frio. Porque nem tudo que brilha é ouro. Às vezes a gente não sabe da realidade desses bailarinos que estão lá fora e estão vivendo coisas assim, tipo, só pra dizer que tá fora. Não tô falando de ninguém específico assim, mas tipo, coisas que eu vivi, tipo, eu Sim, disse assim, sim. não é isso que eu quero. Eu não quero estar na Suíça vivendo nessas condições. Prefiro voltar pro Brasil. Hoje eu tô muito feliz, de verdade, realizado. Tô fazendo coisas que eu amo, com pessoas que eu amo, artistas que eu admiro, tendo a honra de aprender diariamente e no meu país. Tipo, Exato. então, às vezes, a gente olha muito, e eu Pra levo muito essa fora, frase, né? é, E esquece nem de olhar pra tudo que dentro. brilha é ouro. É. Claro, lá fora tem muitas oportunidades, não vou certeza. negar. Tem muita gente que tá super bem. Mas no Brasil também tem, né? Mas às vezes não é necessidade também. É isso, sair pra fora do país ou trabalhar com determinadas coisas por necessidade ou por desejo. A Acho diferença que todo é mundo Não, tem e é tipo aquele assim, ó, tem que brilho tá no onde- olhar, né? É. De, eu vou pra fora, o olhinho brilha. Exato. Mas também tem oportunidades aqui que são Claro. boas. E a gente tem que falar sobre o que tá acontecendo Sim. na dança brasileira. Poderia ter mais? Poderia. Sempre pode Mas melhorar, né? Tem, é só ir atrás que Aham. tem. Acho que o importante é estar onde te faz bem, independente. Você tá lá fora, tá bem, ó, maravilha. Se tá aqui, tá bem, bem, maravilha. maravilha. Tipo, Exatamente. acho que é aí que tá a chave, sabe? Gostei dessa frase do podcast de hoje, hein? Nem tudo que brilha é ouro. Gostou? Gente, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Um prazer recebê-los e falar sobre esse caminho tão lindo que é o show business, que é um pouquinho do backstage de vocês e a experiência com o Beto Carreiro. Muito obrigada. Obrigada por você que vai assistir esse episódio logo mais ou nos escutar. E não esquece de conferir os outros episódios que já estão no YouTube ou na plataforma do Spotify. A gente tá de olho também no comentário de vocês nas nossas redes sociais, beleza? Então, muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Pode Dançar. Muito obrigada. Obrigada.